Boa noite, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui, como combinado, toda semana nesse encontro marcado com todos vocês. E o assunto que me traz hoje aqui é um assunto muito bom para ser estudado, pois nós vamos falar hoje sobre desdobramento, desdobrando para o passado. O que é o desdobramento? Desdobramento é o desprendimento espiritual. E como isso acontece? Todas as noites, quando nós dormimos, aí nós questionamos: foi sonho? Uma experiência fora do corpo? Porque às vezes você tem a certeza que foi algo tão real que aconteceu que não pode ter sido um sonho. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje para entender um pouco mais. Possivelmente você já teve um sonho que lhe pareceu real, como eu disse, mas interpretou apenas como um sonho comum, sem relação com a chamada experiência fora do corpo, a chamada projeção astral ou viagem astral, como é chamada. Pois nós chamamos assim. Mas isso acontece muito mais do que nós imaginamos enquanto nós dormimos. Projeção, inconscientes e sonhos. Ao dormir, o nosso corpo sutil, designado psicossoma, desprende-se do nosso corpo físico, designado soma, por isso psicossoma. E assim nossa consciência pode atuar livremente por meio do psicossoma, enquanto o nosso soma está dormindo. Sonhos diários. Se você pensa que raramente sonha, é porque não se recorda dos seus sonhos diários, pois pesquisas já demonstraram que todos sonham de 90 a 95 minutos após adormecerem. E hoje eu vou contar algumas dessas experiências vividas por mim. Ah, sim. Muitas vezes ao deitar, nós fazemos algumas reflexões. Isso é muito comum. Temos um dia agitado, a nossa mente fica numa turbulência e quando vamos nos deitar, isso vem à tona. Quando estamos tristes, ela é acentuada, pois pensamos e pensamos, damos asa à nossa imaginação. As preocupações do dia a dia, e muitos nem descansam, pensando e se programando para o dia seguinte. Olha que loucura, que já não se sentiu assim. Me fale. Amanhã eu vou fazer isso, depois aquilo, eu não posso esquecer que tenho que ir a tal lugar, preciso comprar isso ou aquilo. Isso, com certeza, interfere na nossa noite de sono e muitas vezes ficamos agitados, acordando várias vezes durante a noite. Isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Não façam isso. A noite foi feita para descansar. O nosso corpo físico precisa repor as nossas energias, embora o nosso espírito não precisa de descanso, porque ele é eterno. Então, quem precisa de descanso é o corpo físico. E um certo dia, há muito tempo atrás, quando as minhas crianças ainda eram pequenas, eu estava num casamento problemático, né? Problemas conjugais, como qualquer pessoa tem. Eu não me sentia amada. Eu estava tão triste esse dia quando eu fui deitar e comecei a pensar: será que eu já fui feliz e amada algum dia? Nem que seja numa outra vida. Porque nesta vida eu sou tão triste e infeliz. Isso
Faz muitos anos, como eu disse para vocês. Meus filhos ainda eram crianças. E nesta tristeza, eu me adormeci. E vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Eu me vi em uma festa de casamento cigano. Olhem vocês. Eu, uma linda cigana, estava me casando. O meu cabelo chegava até a linha da cintura, negro como a noite. Algumas tendas coloridas, um ambiente onde todos estavam alegres e festejando. Eu e o meu cigano dançamos junto com os outros em uma roda muito grande e todos dançando ao mesmo tempo por dias. Aí chegou a hora de que os noivos se afastam para ter um pouco de privacidade. Aquilo que nós chamamos aqui, né? Como é comum de toda a cultura, a lua de mel. E para que se você tenha uma privacidade maior, os noivos costumavam se afastar de onde ficava o grupo de ciganos para ter essa tal chamada privacidade lua de mel, né? Uma carroça enfeitada, preparada especialmente para este dia. Despedimos do grupo e das famílias de ciganos e nos afastamos para uma colina onde passamos a noite. Eu e o meu grande amor do passado, o meu cigano. Ao amanhecer, nos deparamos com um fazendeiro montado em um cavalo grande e ele disse: "Vocês invadiram e estão nas minhas terras. Saiam daqui. Isto é só um aviso." Eu, como uma cigana impetuosa, saí da carroça apressada, me posicionei de frente a este homem e disse: "Não tenho medo de você." Gritei com as duas mãos na cintura. Não me lembro das palavras que disse, mas sei que praguejei. Ele se preparou para sair apressado, mas nesta hora um carro de boi vinha chegando ao local. Eu mal fechei a boca e o carro de boi tombou em cima de um dos homens. Eu vi toda essa cena, o carro de boi trombando. Eu percebi que o homem ficou com medo de mim, como eu, uma mulher, tinha enfrentado, e a fama dos ciganos não é muito boa, ou nunca foi muito boa. E eles temiam os ciganos. E ele queria sair o mais rápido dali, quando eu estava praguejando, e o carro de boi que vinha chegando tombou e caiu em cima de um homem. Com certeza esse homem faleceu. Entramos na carroça e eu disse: "Não vamos sair agora. Vamos esperar anoitecer e sairemos só amanhã cedo." Por quê? Fazia só uma noite que nós estávamos fora. Não era costumes do cigano que as pessoas saíssem num dia e voltassem no outro de uma lua de mel. Nem ficava bem, né? Pelo menos uns 3 dias, um pouquinho mais, né? Mas durante a noite, enquanto nós dormíamos, algo aconteceu. Eu e o meu amor, o meu cigano querido, fomos mortos durante a noite. Eu me sentia triste, muito infeliz. A
cabeça dele debruçada nos meus ombros. E assim eu acordei, eu voltei. E ao acordar de manhã, ainda eu sentia o peso da cabeça no meu ombro e uma dor tão grande no meu peito. E eu ainda fiquei com essa sensação, esse peso, essa tristeza e essa dor durante 3 dias. Só depois de 3 dias é que tudo isso passou. Com esse sentimento de tristeza e de angústia. Então, eu fui desdobrada para um período do tempo onde eu vivi como uma cigana e fazia parte de um grupo de ciganos, onde me foi permitido que revivesse essa vida de alegrias, onde eu fui tão feliz e muito amada. E assim eu consegui reviver os momentos que antecederam a minha morte. A maioria do desdobramento, quando a gente volta numa vida passada, acontece da gente chegar perto do nosso desencarne. Nós sempre revivemos esses momentos mais marcantes das nossas vidas, que estão gravados, no nosso subconsciente, no nosso arquivo mental do espírito. Por isso a tristeza que eu carrego. E eu não sabia por quê. Eu alimentava essa tristeza. Aí me foi mostrado que eu tive amor, fui amada, fui feliz, mas me entristeci com uma perda muito grande e não consegui me recuperar dessa tristeza. E trouxe ela comigo para essa existência. Temos que ter atenção aos nossos sentimentos e pensamentos quando vamos dormir, pois o espírito foi buscar os motivos dos meus questionamentos. Por isso que não é legal, não é bom você dormir triste, com raiva de alguém, preocupada demais, você não terá uma boa noite de sono. Ou então, quando questiona demais, será levada para ser mostrado para você aonde foi que tudo aconteceu. Eu tive várias experiências e eu vou contar aos poucos para vocês. Só agora, este ano, com este trabalho, eu comecei a fazer viagem astral para lugares diferentes que não tem nada a ver com vidas passadas. Pasme-se vocês, eu ainda contarei. Esses povos ciganos subdividiam-se em etnias, as principais, Rom, Calon e Senti, que formam um grupo heterogêneo, de acordo com seu padrão tradicional de fixação e deslocamento. Podem ser nômades, não se fixam, se deslocam e fixam temporariamente ou costumam dizer que são sedentários. Eu não acredito que seja bem assim, Mas diz a história, como é que eu posso contradizer, Quando todos dizem que é, eu não posso dizer que não é. Aconselho orar ao se deitar, deixar os problemas domésticos de lado, simplesmente relaxar e dormir. Somos espíritos imortais, que vêm reencarnando por milhares de anos e com muitas famílias espirituais e ligações afetivas. Hoje eu consigo entender melhor que esta é só mais uma família de que vivemos em outras várias reencarnações e formamos outras tantas famílias, e que as ligações de sentimento e de amor vai muito além da vida. Olha, isso é interessante. E que estamos ainda aqui
vivendo num planeta de provas e expiação, agora passando por uma regeneração planetária que se iniciou e que tem ainda e que demora ainda para sermos completamente felizes. Então, como que o ser humano questiona nessa Terra que não é feliz se nós não estamos num planeta regenerado e de felicidade? Somos devedores, trazemos karmas, adquirimos karmas, chegamos aqui doentios emocionalmente, com tristeza, decepção, amarguras, fragilidade, uma série de sentimentos que nos prende e nos adoece. E só nos curamos quando aprendemos a lidar com esses sentimentos. Porque a nossa mente, ela mente. A matéria engana. O espírito, não. Ele tem o conhecimento. Mas a matéria é muito falha. E nós falhamos o tempo todo. Veja vocês que a nossa mente é uma inteligência artificial. Que quando você pensa, o primeiro pensamento geralmente é do espírito. Eu vou fazer isso, aquilo, um estudo, seja lá o que for. Logo vem a mente material e ela diz para você o seguinte: será que você vai dar conta? É puxado esse curso. Vai demorar. Talvez você não consiga. E você desiste até mesmo antes de começar. Somos sabotadores dos nossos próprios sonhos. Acreditem vocês. Esse só foi um dos meus desdobramentos, mas nem todos eu estive no passado. Estive com povos diferentes e em locais nunca visto. E uma hora eu vou estar trazendo isso para vocês. Mas eu tinha que contar, né? Falar sobre as nossas lembranças do passado, sobre os nossos questionamentos, principalmente quando vamos deitar, que deixamos os nossos afazeres, as nossas tarefas do dia a dia e temos que descansar. Por estarmos parados e não ocupados, a nossa mente começa a trabalhar. E como trabalha? E pensar demais cansa. Saibam vocês, tanto cansa que perturba o nosso sono. E nós precisamos dormir. Quem não precisa de uma boa noite de sono para recuperar as suas energias que gastamos durante o dia? Eu sei que eu vivi 2 existências como cigana. Esta foi uma. A outra foi me permitido ver muito pouco. Eu sei que eu era cigana, estávamos acampados com as carroças perto de um lago. Eu era casada, tinha uma filha de uns 11 anos. E essa menina desapareceu, se afogou nesse lago. E eu acordei em desespero porque não sabia nadar e não consegui salvar a minha filha. Olha vocês como a nossa mente é incrível. Esses traumas vividos, essas situações que vivemos lá no passado, está no espírito, no nosso arcabouço mental do espírito. E durante o desdobramento que acontece durante o sono, nós nos desdobramos e vamos para vários lugares. O espírito é livre. E durante o sono, ele sai, ele vai fazer visita, nós andamos por aí, vemos pessoas amigas, conhecidas, pessoas estranhas e muitas vezes nos enveredamos por alguns lugares
onde temos que sair correndo porque nos deparamos com espíritos que podem nos prejudicar. Por isso que eu digo, ore antes de dormir, acalma o seu coração, faça a sua conexão e seja grato a Deus por tudo que Ele nos dá, pela oportunidade da vida, pela família, pelo lar, pela saúde, pelas coisas simples. Só por estar vivo e poder aprender, já devemos ser grato. Hoje encerramos aqui mais um ensinamento. Eu deixo a paz de Deus com todos vocês e que Deus abençoe a vida e a família e a semana de todos vocês. E semana que vem, aqui estarei novamente com mais um estudo para que possamos aprender juntos. Uma boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus.